E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do OMAC e da sua relação com o Irmão Olho. OMAC, que significa One Man Army Corps, que é corporação do exército de um homem só. Hoje nós vamos falar sobre esse personagem, sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, foi sugestão do Vitor. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre mais esse personagem pouco conhecido da DC Comics. Bom, houveram duas encarnações conhecidas do OMAC. O OMAC teve uma versão na New Earth e teve uma versão na Prime Earth dos Novos 52. A primeira foi o Bud Blank e a segunda foi o Kevin Cole. O Bud Blank foi a versão do OMAC da New Earth, da Terra original. Ele vai fazer a sua estreia na revista OMAC, número 1 de outubro de 1974. O Bud Blank, ele originalmente era um operário que trabalhava para uma empresa chamada Pseudo People Incorporation. E é curioso uma empresa ter um nome tão bizarro e ninguém perceber que essa empresa pode ser alguma coisa por trás, alguma coisa completamente estranha por trás, né? Pseudo people, tipo pseudo pessoas. Porém, um grupo de pessoas percebeu que realmente a pseudo people tinha alguma coisa estranha por trás. Essas pessoas eram conhecidas como a Global Peace Agency, ou Agência da Paz Global. Esse pessoal decidiu recrutar o Bud Blank para ele participar do projeto chamado Projeto OMAC. E eles chamaram o Bud justamente porque eles desconfiavam da Pseudo People, de que eles poderiam estar envolvidos em negócios ilegais. O Dr. Miriam Forrest fez uma cirurgia eletrônica no Bud e introduziu nele os hormônios computadorizados, os hormônios lá especiais, que fizeram com que o Bud Blank não apenas desenvolvesse grandes poderes, mas como ele passasse a se conectar com um satélite que estava ali em órbita da Terra, o satélite que era conhecido como o Irmão Olho. Ele passou a ter uma relação de interação aí com o Irmão Olho e ele pôde se transformar na figura do OMAC, One Man Armed Corps. E aí na sua primeira missão foi justamente contra a Pseudo People. Ele investigou a Pseudo People e ele acabou expondo o projeto Section D da Pseudo People. Esse projeto consistia em criar mulheres artificiais que eram utilizadas como mulheres bomba. E essas mulheres bombas eram lançadas contra alvos inimigos da Pseudo People. Então ele acabou descobrindo esse grande esquema terrorista dentro dessa empresa de nome estranho. E aí depois que ele desbaratou a Pseudo People, o OMAC passou a cumprir várias missões para a Global Peace Agency, enfrentando terríveis inimigos e atuando ao lado de seus agentes. Então ele derrotou figuras como, por exemplo, o marechal militante Kirovan Kafka, que tinha desenvolvido a fera Multikiller. Ele acabou com um esquema de venda de corpos. Sim, havia um esquema de venda de corpos que era encabeçado pelo Fancy Fred Sparga. Ele pegava vários corpos e vendia para milionários, né? Para milionários ficarem em corpos mais atraentes, mais esbeltos, mais fortes e coisa do tipo. E aí o OMAC foi lá e acabou com esse esquema bizarro. E o OMAC tem muita história estranha, né? Pseudo People, venda de corpos e etc. É uma vibe bem estranha as histórias dele. E ele também conseguiu derrotar o terrível Dr. Scuba. Mas uma de suas principais histórias foi uma que envolveu viagem no tempo. Um grupo de cientistas do mal, conhecido como Intercorp, eles se reuniram para traçar um plano para acabar com o OMAC, para acabar com a existência desse super-herói. Então a ideia que os caras tiveram foi mandar um vilão para o passado para matar o ancestral do OMAC. O vilão em questão foi um robô chamado Mother Mac e o ancestral se chamava Norman Blank. O OMAC ele decide voltar ao tempo para salvar o seu ancestral
E nessa aventura ele tem a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que o Superman. E curiosamente o Buddy Blank não vai ser o único OMAC que o Superman vai encontrar, apesar de que ele vai encontrar o outro em circunstâncias diferentes. Superman e OMAC juntos conseguem derrotar o Mother Mac e salvar a vida do Norman Blank. Bom, essas foram as principais histórias do Buddy Blank, do primeiro OMAC. Vamos falar agora do segundo OMAC, que é o OMAC dos 952, né? O Kevin Cole, que tem uma história mais bem desenvolvida do que a do Buddy Blank. O Buddy Blank, a história dele é mais ação, tal, não tem muito envolvimento emocional, né? Como eram normalmente as histórias de antigamente, comparadas com as de hoje. A de Kevin tem mais camadas, por assim dizer, tem mais algumas camadas emotivas, apesar de que particularmente eu achei mais interessante a história do Buddy. Mas enfim, o Kevin Cole ele vai fazer a sua estreia na revista do OMAC, volume 4, edição número 1, de novembro de 2011. Kevin Cole ele nasceu no Camboja, e foi no Camboja que um grupo de guerrilheiros inimigos mataram os seus pais e as suas irmãs. Ou seja, o Kevin Cole ele ficou sozinho no mundo. Então ele precisou pedir ajuda a outros familiares e ele prometeu a si mesmo que se tornaria alguém muito inteligente, que ele estudaria bastante para que ele pudesse vencer na vida. Em um dado momento ele vai trabalhar no Cadmus, então ele não era só um funcionário de uma empresa com nome esquisito, né? Ele participou de um grande projeto dentro da DC Comics e foi no projeto Cadmus que ele acabou conhecendo e pediu em casamento a sua noiva, né, a Jodie Robbins. Até que em um dado momento o Kevin Cole estava trabalhando no Cadmus, quando de repente ele se transforma no OMAC, que tinha sido ativado pelo Irmão Olho, que dessa vez não era apenas um satélite que ficava ao redor da Terra. O Irmão Olho, nessa versão, ele é uma inteligência artificial, né? O ChatGPT basicamente transformou o Kevin Cole no OMAC. E aí ele roubou o mainframe do projeto Cadmus para o Irmão Olho, e nesse ínter ele acaba enfrentando vários inimigos, várias figuras do projeto Cadmus, entre os quais o Double X e seus poderes telepáticos e os robôs Build a Friend do Mokari. Então ele acabou enfrentando esses inimigos terríveis para roubar a mainframe do Cadmus. E nesse momento, né, o Kevin Cole, a pessoa do Kevin Cole, ele não sabia de nada que estava acontecendo, ele não entendia nada que estava acontecendo nesse momento, porque que ele estava fazendo tudo aquilo. E é curioso que a Jodie Robbins estava presenciando todo aquele evento, até que em um dado momento o Irmão Olho decide explicar para o Kevin Cole o que estava acontecendo, né, qual era o relacionamento deles, e que o Irmão Olho ele podia ter o controle do OMAC, ele poderia controlar o OMAC sempre que ele desejasse. Ele acaba revelando a razão por que ele estava fazendo aquelas ações. O fato é que o Irmão Olho ele estava aprisionado pelo Max Lord. O Max Lord, líder da Checkmate, tinha aprisionado o Irmão Olho, e aí o Irmão Olho estava precisando da ajuda do OMAC para derrotar a Checkmate e para derrotar o Max Lord. Então, a partir desse momento, o Kevin Cole ele acaba meio que sem querer, ele acaba se aliando com o Irmão Olho para que eles cumprissem algumas missões para que pudesse se aproximar ali da Checkmate e aí ele pudesse resgatar o Irmão Olho. E uma coisa que fazia com que o Kevin Cole não gostasse nada dessa situação é que ele não podia revelar a verdade para sua noiva. Então ele não podia contar para Jodie Robbins que quem estava agindo naquele momento e em outros momentos que viriam era o OMAC e não Kevin. E aí ele acaba cumprindo outras missões para o Irmão Olho. Ele inclusive derrota o Amazing Man em combate para que ele pudesse ser assimilado pelo OMAC. E nesse período ele passa a antagonizar com o Max Lord. O Max Lord passa a ser o grande antagonista do OMAC. O Max Lord inclusive manda uma equipe liderada pelo Sarge Steel e que inclui Maribel e Little Nipper para que eles pudessem derrotar o OMAC.
O Omaki acaba derrotando essa galera e aí o Max Lord decide aproveitar um momento em que o Kevin Cole não podia se comunicar com o Irmão Olho, um momento que ele estava em uma área subterrânea, para enviar um Mokari. O Mokari ia enfrentar o Kevin Cole para que ele pudesse eliminar o Kevin Cole antes de que ele se tornasse o Omaki, já que não dá para derrotar o super-herói, vai derrotar o cara que vai matar o cara que dá origem ao super-herói. Só que o plano acaba fracassando e o Mokari é derrotado. Só que em dado momento a sorte do Omaki acaba mudando, e ele começa a perder algumas lutas. Inicialmente a Shade, a equipe Shade é enviada para matar o Omaki, e o Omaki ele tem uma luta épica contra o Frankenstein, que é um dos agentes da Shade, um dos agentes ali do Father Time. Eles têm uma luta épica, tem uma luta grandiosa e quase que o Omaki era morto pela espada do Miguel, a espada do Arcanjo Miguel, até que o Irmão Olho acaba teletransportando o Omaki, e aí o Omaki acaba sobrevivendo. Um outro confronto em que o Omaki quase é derrotado, quer dizer, quase derrotado não, ele é derrotado, mas ele quase é morto, é justamente contra o Superman. O Superman que ajudou o Omaki anterior, dessa vez ele enfrentou esse novo Omaki. Eles lutam mais uma vez ali em Metrópolis, o Superman derrota o Omaki, só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Irmão Olho teletransporta o Omaki para longe. Até que em um dado momento acontece a batalha final entre a Checkmate e o Omaki, junto com o Irmão Olho. O Omaki enfrenta os vários monstros do Mokari e a equipe do Sarge Steel, ao mesmo tempo que ele tenta revelar à sua noiva a verdade. Só que acontece uma tragédia. O Maxwell Lord, ele enfrentou o Irmão Olho e ele o venceu. O Irmão Olho foi destruído pelo Max Lord. Consequentemente, o Omaki ele passa a ter a personalidade do Kevin. O Kevin passa a ter o controle do corpo do Omaki. Só que o Kevin não podia mais voltar a ser o Kevin. O Kevin ele tinha que ser o Omaki para sempre. Então, apesar dele ter a personalidade do Kevin, ele era o Omaki. O corpo dele era o corpo do Omaki. E aí ele acaba rompendo o noivado com a Jodie, A Jodie inclusive até implora para que ele fique, para que eles continuem juntos. Porém, o Omaki diz que ele não poderia continuar noivo dela porque não existe mais nenhum Kevin Cole, apenas o Omaki. Mas nem tudo é tragédia na vida do Omaki, Ele teve a oportunidade, inclusive, de fazer parte da Liga da Justiça Internacional, que é uma coisa que o Omaki Bud Blank não conseguiu fazer, O Bud Blank ficou apenas na Global Peace Agency. Então essa foi a história dos dois homens que encarnaram aí o Omaki. Vamos falar agora dos poderes e das habilidades de cada um deles. Mas antes queria pedir a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Compartilhe o vídeo com a galera e curta para que o YouTube coloque na página inicial de mais gente e assim mais e mais pessoas acompanhem nosso conteúdo. E fazendo tudo isso você ajuda a gente a produzir mais e melhor. Então vamos aí trazer os poderes e as habilidades das duas versões do Omaki. Bom, em ambas as encarnações do Omaki, os poderes são derivados do Irmão Olho, que é um satélite que orbita a Terra na versão do Bud, e é um satélite que orbita a Terra com uma inteligência artificial, como é o caso do Kevin. Em ambos os casos, os poderes são derivados de uma biotecnologia alienígena, e no caso do Kevin você também tem a questão do Omactivation, que é um conceito basicamente do Kevin virar o Omaki. Basicamente eles deram um nome bonito para a transformação do cara. Os poderes que ambos têm são os seguintes: força sobre-humana e durabilidade sobre-humana. A versão do Bud Blank é uma versão mais focada em batalha corpo a corpo, em porrada e tal, essas coisas. Então, além disso, ele também possui um vigor sobre-humano. Já a versão do Kevin Cole
ele também tem habilidades de longa distância, e o que inclui aí projeção de energia. Bom, agora vamos falar do Omaki em outras mídias, e é curioso que o Bud Blank ele aparece em algumas mídias. Existem também versões do Omaki que não são nomeadas, porém o Kevin Cole nunca saiu dos quadrinhos. Então vamos falar das versões sem nome e as versões do Bud em outras mídias, que são as seguintes. A versão do Bud aparece na animação Batman, Bravos e Destemidos. Além disso, existe uma referência ao Omaki, um easter egg, na série Arrow, que pode fazer referência a qualquer Omaki. Por fim, temos as versões dos jogos. Ele aparece no DC Universe Online e ele possui uma versão de Lego. E essas duas últimas versões não é nenhum dos dois, nem o Bud nem o Kevin. Por fim, pessoal, vamos falar agora das revistas do Omaki. O Omaki ele tem uma série de revistas que já tem aí 4 volumes, então é um personagem que tem bastante material, E as revistas dele são as seguintes. Nós temos o Omaki volume 1 com 8 edições, Omaki volume 2 com 4 edições e que é o menor volume de todos, Omaki volume 3 com 8 edições e Omaki volume 4 também com 8 edições. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a história, os poderes e as habilidades do Omaki e sua relação com o satélite Irmão-Olho. O que é que você achou desse personagem? Você acha que ele tem chance de aparecer agora aí no novo DCU? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!